Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a seletividade alimentar, que para mim sempre foi muito difícil para lidar com isso. Eu percebi a seletividade alimentar no Moisés por volta dos 7 anos de idade. Eu lembro que na época ele estava comendo muito miojo. Ele cismava com miojo, só que o miojo dele era sem aquele tempero, né? Já não era algo saudável, né? Convenhamos. Mas ele se identificou com aquele alimento, porque era bem difícil de alimentação, e só queria aquilo, só que totalmente sem tempero, só com um pouquinho de sal. Então, assim, imagina, né? Não, eu acho que não deve ter ficado nada gostoso. Mas uma outra coisa que eu fui percebendo no decorrer, né, do tempo com ele, de tempos em tempos ele cismava com alguma coisa. Ele passou uma boa época da vida dele comendo arroz, batata e carne moída. Só que a carne moída é torriscada, bem fritinha, ela chegava a pular na panela. E ele achava, e aquela comida seca, gente, seca, 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 e ele não se importava com aquilo. Ele nunca gostou de nada com caldo. E passava um tempo, ele cismava de almoçar pizza. Ele não tem o menor problema de trocar um almoço, né, uma refeição, por um sanduíche. Pode ser uma fatia de pizza também. Ele não se importa. Ele entende que isso ele trocou e tá ótimo. E na minha cabeça, assim, eu ficava muito confusa muitas vezes. A sensação que eu tinha é que eu não sabia mais cozinhar. Porque às vezes o arroz estava, para mim o arroz estava ótimo, para ele estava mais grudentinho, vamos dizer assim. E tudo que tem aquela textura meio mole, ele não gosta. Ele gosta muito dessa previsibilidade, né? De estar sempre tudo muito igual. E às vezes na culinária não é assim com a gente, né? Um dia a carne tá mais sequinha, outro dia tá mais molhadinha, né? Não tem aquela coisa muito certinha, né? Mas ele gosta dessa coisa de você vai fazer uma comida, colocar ali um tempo e para ficar sempre igual, tentando fazer tudo isso ficar igual. E muito interessante que o Moisés sempre comeu bastante fruta. E de um tempo para cá ele não tem comido mais. E a gente estava conversando sobre isso e eu tô na guerra, gente. Eu não sei vocês aí onde vocês moram, mas eu tô aqui numa guerra em Brasília com manga e mamão. Cada dia que eu pego da semana, né, tá de um jeito. Uma hora o mamão tá amarelinho, mas tá sem sabor, tá meio aguado. Outra hora ele tá até com uma cor assim, sem graça, mas tá docinho. A manga uma hora tá com muito fiapo e tá sem graça, de sabor mesmo. Então assim, essa luta com a fruta, né, na época, e a gente vai passando por isso. E a gente conversando, eu achei muito engraçado, que ele falou, mãe, é por isso que eu gosto de coisa industrializada. Por exemplo, iogurte. Ele ama aquele iogurte tipo de um copinho, assim, de tomar rápido, que não é de colherinha. Ele fala, eu compro sempre a mesma linha, o mesmo iogurte e eu não enjoo. Por quê? Pra mim, eu sei que ele vai estar sempre daquele jeito, vai estar igual. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, é isso mesmo que acontece com ele. Ele gosta dessa sensação de que tá sempre o mesmo sabor, a mesma coisa, o tempo inteiro. E realmente é estressante você imaginar pro meu lado, né? Que eu amo fruta e fico uma hora. Melancia, essa semana agora foi da melancia. Eu peguei no sábado, a melancia tava maravilhosa, docinha, aquele. Você cheira, né? Tá adocicado, tudo. Passou, melancia perde muito rápido, né? Ali 2, 3 dias tem que consumir e pronto. Aí no outro final de semana, meu esposo pegou, ela veio até vermelhinha, mas praticamente zero de frutose ali. Então, assim, tava sem graça. Aí ele fica brincando comigo. Ele fala, mãe, esse estresse que você passa com as frutas, eu no industrializado eu não tenho. Eu pego, eu sei que é desse mesmo jeito. Então, independente se é saudável ou não é saudável, a seletividade alimentar do Moisés, ela é grande. Ele gosta muito de comida seca. Agora, na fase mais adulta,
Às vezes ele aceita uma coisa, tipo uma parmegiana, que leva aquele molhozinho bem leve em cima, assim, ele ainda consegue comer, mas não é a prioridade dele. Ele gosta realmente de comida seca. E o que eu vou fazer, né, gente? Nada, né? Nesse ponto não vou fazer nada. Agora já é adulta, então, né, morando sozinho. Mas eu lembro que na adolescência eu lia muito sobre a seletividade alimentar. Eu queria entender mais sobre o assunto, mas é difícil você introduzir um alimento para uma pessoa. Pelo menos eu sempre achei difícil. Mas eu lembro que essa nutricionista, ela falava assim: se você quer que seu filho experimente algo, comece a colocar na mesa, mas sem falar para ele comer. Ah, vai comer isso. O exemplo, como meu tudo é vivencial, eu vou contar duas coisas para vocês. Foi para introduzir batata doce, ovo e feijão, só o caroço do feijão, o grão. Então eu colocava o feijão vermelho, né? Ali o carocinho, ali na mesa, servindo pra gente comer, mas e não falava nada. Passado um tempo, e a batata doce também eu fiz isso, ele perguntava se podia experimentar. Então ele passou a gostar. Assim, parece meio mágica, mas deu certo. Pelo menos com esses 3 alimentos deram muito certo. Aí ele experimentou, comeu durante um tempo, mas só o grão. Eu tinha que cozinhar o feijão para ele ficar ainda meio tenro, né, no momento certo. Escorria aquela água toda e ele comia só o grão, temperadinho ali, só com sal também. Nada de alho, cebola, nada disso. Depois foi a batata doce, que ele experimentou, ele quis experimentar, mas não gostou por causa daquela textura, né? O Moisés tem muito essa coisa da textura das coisas, do colocar na boca, parece que aquilo inchou, sabe? Cresceu na boca dele, não deu certo. E qual outro que eu falei, gente? Falei do feijão, falei ovo. Ovo foi uma coisa assim que eu passei a fritar, né? O ovo, colocava. A explicação que ela dava nesse artigo era que, como o autista ele tem muita coisa do olfato apurado, aquela coisa de sentir, se chegasse algo agradável ali na mente dele, ele ia pedir para experimentar. E foi assim que eu fui fazendo. Então, esses 3 alimentos, né, tirando a batata doce, que realmente ele não curtiu, mas durante um bom tempo ele comeu feijão. E também aprendeu a comer o ovo assim. Não adiantava eu simplesmente colocava, hoje vai ser isso, vamos comer, sabe? Não funcionava. Então, assim, a seletividade alimentar tem... Hoje eu sei que tem especialistas nutricionistas, especialistas em seletividade alimentar para poder ajudar. Eu lembro de uma situação com o Moisés na escola, ele estava aí nessa faixa de 7 para 8 anos, e a escola oferecia um lanche à tarde. A gente não podia levar o lanche pro filho. A escola dava, por exemplo, mas era sempre assim, ou era um caldo, ou era um arroz doce, ou era uma canjica, às vezes tinha um macarrão, e ele não comia. Então ele ia e voltava sem comer nada. E ele sempre sentiu fome, ele é comilão. Ele acaba descontando também um pouco, né, da ansiedade dele na alimentação desde de sempre. E a escola não aceitava. Então, assim, muitas vezes eu tinha que mandar, tipo, escondidinho, assim, na mochila dele, alguma coisa, para ele tentar comer também escondido, porque a escola não aceitava que levasse outro tipo de alimento. E isso você vê há tanto tempo atrás, né, Moisés hoje já está com 24 anos. E quantas escolas também funcionam da mesma forma, não colaboram muito com a família, né? Eu naquela época não tinha o que fazer, eu não sabia do autismo do Moisés, então eu simplesmente tinha que acatar as ordens da escola. E ele saía, sempre quando eu pegava, mas ele estava com muita fome por causa disso, tá bom? Então, essa coisa que às vezes as pessoas falam, eles gostam de que seja previsível, no sabor, nas coisas. Eu acho que é exatamente por isso que eles gostam, no caso do Moisés, principalmente, de alimento industrializado. Porque ele não corre o risco de cada hora que ele vai experimentar tá de um jeito. Então tá sempre do mesmo jeito, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.